Os tumores no coração são neoplasias que podem ser benignas ou malignas, que se originam dos tecidos cardíacos de revestimento interno, da camada muscular ou do pericárdio. Podem ser primários ou secundários, denominados também metastáticos. Os tumores benignos representam 75% dos casos, sendo que 50% destes são constituídos por mixomas e o restante por lipomas, fibroelastomas papilares e rabdomiomas. Cerca de 25% dos tumores cardíacos exibem características de malignidade ou se comportam de tal forma, sendo 95% constituídos por sarcomas e 5% por linfomas. Apesar da apresentação frequentemente inespecífica, os tumores cardíacos podem produzir efeitos e sintomas comuns entre si, como obstruções, podendo dificultar o fluxo sanguíneo pelas válvulas atrioventriculares, embolizações, onde os êmbolos podem se originar dos próprios tumores ou por trombos de suas adjacências, e arritmias, onde há a infiltração do tecido tumoral no miocárdio ou a presença de massa tumoral, podendo ocasionar alterações no ritmo cardíaco. Nas últimas décadas, com a introdução de novos métodos, particularmente o ecocardiograma, ocorreu um aumento nas possibilidades de diagnósticos, pois anteriormente estes somente eram possíveis por meio de necrópsias ou cirurgias. Os exames mais utilizados para avaliação são o ecocardiograma, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, que auxiliam no diagnóstico. Os tumores cardíacos podem ser primários, benignos ou malignos, ou metastáticos, malignos, que geralmente se originam do pulmão. O mixoma, um tumor primário benigno, é o tipo mais comum de tumor cardíaco primário. Os tumores podem ocorrer em qualquer tecido cardíaco e podem causar obstrução valvar ou da via de entrada e saída, arritmias ou doenças pericárdicas. Dentre os tumores primários benignos, os mixomas são os mais comuns, predominam no sexo feminino por volta dos 50 anos de idade. Grande parte se insere na fossa ovalis, que é a face atrial esquerda do septo interatrial. Produzem sintomas constitucionais como febre, anorexia, perda de peso, adinamia ou astenia, que são a redução da força muscular. Os rabdomiomas são tumores cardíacos primários benignos comuns em lactantes e crianças. Esse grupo geralmente apresenta até 60% dos casos. Esses tumores são múltiplos, intramiocárdicos e sua localização mais comum são nos ventrículos, mas eles também podem se originar nos átrios. E em até 50% dos casos, os tumores eles se estendem adentro das cavidades cardíacas. Quando eles afetam a junção atrioventricular, as células tumorais podem agir formando uma via acessória entre átrio e ventrículo, que são similares às células Purkinje, resultando em síndromes de pré-excitação. Os sintomas geralmente são efeitos obstrutivos nas vias de entrada ou saída. E também as arritmias podem estar presentes em cerca de até 47% dos pacientes com rabdomiomas. Após o nascimento, as células tumorais vão perdendo sua capacidade replicativa. E a regressão do tumor é algo que é esperado à medida do tempo. A resolução completa desses tumores ocorre em mais de 80% dos casos na infância. E por isso os tumores podem ser tratados de modo conservador, com acompanhamento de eco ou do eletrocardiograma. Os fibroelastomas papilares são tumores pequenos que se encontram no aparato valvar e subvalvar e têm a aparência de uma anêmona do mar. Eles são de origem benigna e correspondem a 7% dos tumores cardíacos, podendo levar o paciente a ter embolizações no cérebro e na região coronariana. Eles apresentam nódulos papilares com um halo central de tecido conectivo denso, cercado com tecido endocárdio hiperplásico. O exame que é realizado para detectar a presença desse tumor no organismo é o ecocardiograma, e o paciente que contém esse tipo de tumor sente dor torácica, dispneias e síncopes, sendo que a forma de tratamento desse tumor é a ressecção cirúrgica. Os fibromas são tumores benignos formados por fibroblastos, fibras elásticas e de colágeno. Ocorrem principalmente nas paredes e no septo ventricular, não são infiltrativos e podem calcificar. Eles se manifestam com falência cardíaca, taquicardia e dor,
e na eco identifica e localiza uma massa sólida. O tratamento é a ressecção direta do tumor. Ele é comum em bebês e crianças e ocupa o segundo lugar em frequência entre os tumores cardíacos primários na infância. Os fibromas normalmente ocorrem como um único tumor e são tumores associados à presença de arritmias cardíacas, incluindo ataque cardíaco supraventricular e ventricular. As arritmias são os principais responsáveis pelos casos de morte súbita, e mesmo nos casos assintomáticos, a cirurgia é mandatória, dada a elevada incidência das mortes. Um fibroma pode ser retirado com sucesso quando ele não afeta a parede que separa os ventrículos. E se o fibroma for grande e obstruir o fluxo sanguíneo e crescer no tecido circundante, pode ser necessário realizar um transplante cardíaco. Feocromocitoma cardíaco. São tumores do sistema nervoso simpático. Ocorrem no pericárdio e na superfície cardíaca. São tumores planos, normalmente benignos, com feocromócitos maduros e pleoformismo celular e nuclear. Eles produzem grandes quantidades de catecolaminas. Diagnóstico é realizado pela dosagem de catecolaminas urinárias. Tomografia computadorizada e cintilografia são os métodos de imagem utilizados. A técnica operatória é a preparação pré-operatória com bloqueio de alfa e beta. O tumor geralmente se localiza na superfície anterior e tem relação importante com os vasos coronarianos, átrios e grandes vasos. Não pode ser enucleado e a dissecção para retirá-lo deve ser muito cuidadosa devido ao risco de lesão cardíaca e hemorragia. Os teratomas cardíacos são neoplasmas benignos e raros que estão aderidos à aorta ascendente, sendo encapsulados, multicísticos, com uma coloração acinzentada e contendo tecido endodérmico, mesodérmico e neuroectodérmico. São encontrados com maior frequência em neonatos e lactentes jovens e causam insuficiência respiratória, acúmulo de líquido pericárdio e compressão cardíaca. São percebidos no organismo pelo ecocardiograma e a sua forma de tratamento é a ressecção cirúrgica. Lipoma. O lipoma é um tumor derivado de adipócitos maduros. Eles são massas encapsuladas, dificilmente geram sintomas e são exclusivos dos adultos. Podem evoluir com arritmias, como bloqueios atriveinculares, porém raramente necessitam de intervenção cirúrgica. Se aderidos ao septo, este deve ser ressecado e fechado. Hemangiomas são tumores extremamente raros que podem ser localizados em qualquer tecido cardíaco. São nódulos subendocardíacos medindo cerca de 2 a 4 cm de diâmetro. Microscopicamente podem conter aspectos capilares, cavernosos e extramusculares, podendo regredir espontaneamente. Porém, em crianças, sua evolução pode ser desfavorável devido à hemorragia de seus pequenos vasos, causando a insuficiência cardíaca de alto débito e a trombotomia. O tratamento cirúrgico apresenta grandes riscos e complicações. Uma delas é o rompimento do hemangioma, desenvolvendo uma ferida que pode causar dor, sangramento, formações de cicatrizes e até mesmo infecções. Somente o médico pode desenvolver um medicamento mais indicado para cada caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Angiosarcomas. Esses tumores ocorrem principalmente no sexo masculino e quase que exclusivamente se localizam no átrio direito, 80%. A ecocardiografia se mostram como massas tumorais de base amplas, próxima à veia cava inferior, com infiltrações locais e metástase para a pleura, mediastino e pulmões. Os sinais e sintomas incluem insuficiência cardíaca direita, derrame periocárdio, dor torácica pleuritic e sintomas constitutivos. A sobrevida raramente ultrapassa 6 meses após a instalação dos sintomas e a quimioterapia adjuvante apresenta pouco benefício. É um tumor raro, difícil de se diagnosticar e mesmo com as combinações terapêuticas que envolvem cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, não tem se mostrado efetiva no tratamento desses sarcomas. Rabdomiossarcomas são tumores malignos comuns que também podem se manifestar em adultos do sexo masculino. E geralmente são tumores que têm origem no músculo estriado e afeta qualquer câmara cardíaca.
Os sintomas mais comuns são febre, anorexia e uma perda de peso muito rápida, uma perda de peso excessiva. E apresenta também derrame pericárdio ou pleural e fenômenos embólicos. Da mesma forma que os angiosarcomas, os rabdomiosarcomas também não ultrapassam o pericárdio parietal. Geralmente o seu diagnóstico é feito através da tomografia computadorizada ou da ressonância e da biópsia. E o tratamento consiste geralmente em cirurgia, quimioterapia e, dependendo do caso, também é utilizada a radioterapia. Fibrosarcomas são de origem fibroblástica, podem acometer todas as câmaras cardíacas e estruturas adjacentes. Eles apresentam uma formação nodular pequena, firme e acinzentada. A sobrevida não ultrapassa 12 meses após o diagnóstico. Linfomas. Os linfomas, eles são tumores muito raros, podem afetar qualquer localização no coração ou no pericárdio, sem predileção por algum sítio específico. Cursam com cardiomegalia, insuficiência cardíaca congestiva e derrame pericárdio. Geralmente, eles são associados a estados de imunossupressão, de prognóstico ruim. A radioterapia e a cirurgia apresentam resultados limitados. Os tumores metastáticos do coração apresentam incidência de 1% em estudos de autópsias, sendo 20 vezes mais frequentes do que os tumores primários. Podem afetar o epicárdio, miocárdio e o endocárdio, mas a grande maioria é epicárdica. Carcinomas pulmonares ou de mama podem se espalhar para o pericárdio e causar derrames. A atuação fisioterapêutica trabalha com treinos aeróbicos supervisionados, que melhoram de forma significante o condicionamento cardiorrespiratório de pacientes em uso de quimioterápicos. Embora haja controvérsias e poucos estudos na literatura, o uso do treino físico aeróbico pode melhorar o condicionamento cardiopulmonar desses pacientes, desde que controlado e supervisionado, respeitando os limites clínicos de cada paciente. A fadiga é uma das manifestações mais frequentes em pacientes com neoplasias e em tratamento com quimioterapia ou quimioterapia associada à radioterapia. A associação do exercício físico pode melhorar a fadiga durante o tratamento.